Olá, eu sou o Rodrigo Reis, sou professor do ProEnem e do ProMedicina e nós agora juntos vamos desvendar os mistérios dessa doença que é a dengue. Então vem comigo, pessoal! Quando a gente fala da dengue, a gente está falando de uma doença que ela está dentro de um grupo de problemas chamado de arboviroses. E é um nome muito curioso, porque ar vem da palavra artrópode, BO vem da palavra inglesa born, que é nascido. Então o que seria a dengue, né? É uma virose, doença causada por vírus, nascida de artrópode. Só que a dengue não é o único tipo de doença que está aqui. A gente tem febre amarela nesse grupo, a zika, que você já deve ter ouvido falar, e até mesmo a chikungunya. Então dengue, zika, chikungunya e febre amarela são arboviroses. E quando eu falo de artrópode, você está pensando no quê? Num caranguejo? Numa aranha? Não. O artrópode envolvido aqui, gente, é um mosquito. Essas 4 doenças são transmitidas por um mosquito e, no caso, o grande mosquito envolvido, né? No caso da dengue, são as fêmeas de Aedes aegypti. E eu queria que vocês ficassem bem ligados para vocês não darem mole nas provas quando pergunta quem é o causador da doença. O causador da doença não é o mosquito. O mosquito, ele é o transmissor. O causador da doença é um vírus da família Flavivírus. E hoje nós vemos 4 tipos do vírus da dengue que circulam aqui no Brasil. Seriam os tipos 1, 2, 3 e 4. E existe uma forma da dengue que é muito mais grave, que é a forma hemorrágica da dengue. E uma das hipóteses que explica, né, o surgimento da dengue hemorrágica é quando a pessoa tem dengues consecutivas, né, ou seguidas de tipos diferentes. Então, por exemplo, eu peguei dengue do vírus tipo 1. Poxa, a minha outra foi do tipo 2, e aí? Pode dar hemorrágica, que é um quadro muito mais grave, porque a pessoa ela tem quadros hemorrágicos porque o número de plaquetas dela diminui. E você deve lembrar que as plaquetas são os elementos do sangue que participam da coagulação. Então é muito comum pessoas que estão com quadros de dengue hemorrágica precisarem receber as transfusões não de sangue, mas sim de plaquetas. Então, gente, fica ligado que o transmissor dessa doença horrível é o Aedes aegypti. Mas não seria só o Aedes aegypti, seria a fêmea do Aedes aegypti, porque ela se alimenta de sangue e aí ela pica as pessoas e nessa picada ela causa a transmissão da doença. E quando a gente analisa o transmissor, que é o Aedes aegypti, isso está muito ligado também na maneira que a gente vai prevenir a doença, porque o Aedes aegypti, ele se reproduz e coloca os seus ovos na água, e ele precisa de água limpa para se reproduzir. E aí as suas larvas crescem, viram, né, mosquitos adultos e picam as pessoas. Então, se não houver água parada, limpa, esses mosquitos não vão se reproduzir. Então, o grande, né, combate à doença não está em você matar o mosquito, está em você evitar que ele se reproduza. Por isso que é importante você manter todos esses cuidados. E se você estiver com suspeita, né, de dengue, tem que tomar muito cuidado com os remédios que você toma. Porque tem gente que costuma se automedicar. E tem alguns analgésicos que, se você tomar com dengue, você vai complicar o seu quadro. Então é muito importante você procurar sempre a ajuda de um médico. Por exemplo, pessoas que estão com suspeita de dengue não devem tomar remédios que contêm ácido acetil salicílico. Por exemplo, a aspirina. Então você tem que estar muito ligado nisso. Tá com qualquer dúvida? Vai no médico, vai num posto de saúde e procura ajuda. E vamos falar um pouquinho da estrutura do vírus? Cara, o vírus da dengue ele é um vírus muito tradicional. Ele tem uma capa proteica aqui ao redor, que a gente chama de capsídeo, e ele tem um material genético aqui dentro, que é o RNA. E esse RNA é um RNA positivo, ou seja, é um RNA que se comporta como se fosse um RNA mensageiro. Ele entra na célula e ele já é direto lido, né, pela célula. É como se o ribossomo já engatasse aqui e já fizesse a leitura. Então ele é um vírus muito simples. E pessoal, uma pergunta para vocês. A gente falou sobre dengue, e será que dengue é uma novidade? É uma modinha que surgiu agora? Não. O vestibular, especialmente o Enem, tradicionalmente costuma colocar questões sobre o Enem. Então, no seu plano de estudos, cara, essa aula ela é muito útil para você se dar bem no Enem. Inclusive, na prova do Enem do ano passado, na segunda aplicação, teve uma questão do Enem. E a gente vai fazer ela aqui, ó, questão super nova, e a gente vai fazer aquelas aqui juntos. E aí eu vou ler a questão com vocês. Anualmente, o número de casos de dengue aumenta substancialmente no Brasil. Mas ainda não há uma vacina amplamente disponível. 4 sorotipos do vírus circulam no país e todos são transmitidos pelas fêmeas do mosquito Aedes aegypti.
Os casos mais graves evoluem para a fase hemorrágica, que pode levar à morte por choque hipovolêmico. O que é isso? A pessoa desidrata muito rápido. E o choque hipovolêmico é a consequência dessa desidratação. Olha o nome, gente. Hipo quer dizer pouco. Volêmico quer dizer volume. Então a pessoa tem pouco volume de sangue, a pressão dela baixa e o sangue não consegue chegar nos órgãos essenciais, como cérebro, rim, coração. Por isso que é muito grave a forma hemorrágica da dengue. Muitos desses casos acontecem quando o indivíduo contrai a doença pela segunda vez, com um sorotipo diferente daquele com o qual já produziu anticorpos. E aí vem a pergunta, presta atenção, gente. Ele manda assim: o que tem dificultado o desenvolvimento de uma vacina para essa doença é a... Quando a gente fala de vacina, a vacina ela é um antígeno. Ele é um corpo estranho, que a gente coloca no corpo do indivíduo, ele reconhece como sendo uma molécula estranha, o que ele faz? Ele produz anticorpos. Só que se o vírus ele tem uma grande variedade, é difícil você ter vários antígenos para colocar na pessoa. Por exemplo, um vírus que muda o tempo inteiro, ele está mudando o seu antígeno. Então, se eu tenho um antígeno de um jeito, coloquei na pessoa e ela produziu um anticorpo, é para combater esse antígeno. Mas se houver uma mudança, esse anticorpo que vai ser produzido lá no final não vai funcionar mais. E aí vamos olhar aqui as afirmativas. O que atrapalha a formação da vacina, a geração da vacina? Seria a resistência do homem contra antígenos específicos do vírus? Não. A vacina, você não vai ter resistência contra ela, né? Letra B, baixa resposta imunogênica da espécie humana contra o vírus. Nós temos uma boa resposta imunológica, a gente produz anticorpos. Esse não é o motivo. Agora, ele coloca aqui, ó, obtenção de antígenos que representem os 4 sorotipos do vírus. Esse é o grande problema, porque tem uma grande quantidade de variações. Então, isso tem sido o grande desafio para ter uma vacina realmente eficaz. Por exemplo, febre amarela tem uma vacina amplamente difundida, porque o vírus ele tem poucas variedades, não se compara com o vírus da dengue. Então, essa questão, gente, a resposta correta seria a letra C. Olha aí, ó, uma questão da dengue aparecendo no Enem do ano passado. Vamos fazer mais uma? Cara, tem mais uma questão do Enem e é uma questão recente. É uma questão de 2021. Olha só como a parada aparece. Não é algo que é novidade, não. A curcumina, uma das substâncias que conferem a cor alaranjada ao açafrão, tu já comeu açafrão, sabe que ele dá essa cor aí meio amarelada aos alimentos, né? Pode auxiliar no combate à dengue, quando adicionado à água de criadouros do mosquito transmissor. Essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerido com a água do criadouro. E quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres. É como se eu colocasse uma bomba dentro do mosquito e na hora que eu jogo a luz eu ativo. E essa bomba libera toxinas e o mosquito, ó, morre. Olha aí, né? E aí ele coloca que danificam de forma fatal o tubo, o tecido do tubo digestivo. E aí ele pergunta o seguinte: a forma de combate relatada tem como atividade o quê, gente? Se eu tô colocando essa curcumina na água, cara, o mosquito não fica na água. Quem fica na água é o ovo do mosquito. O mosquito reproduziu, bota o ovo na água e desse ovo eclode uma larva e a larva fica ali. Então a larva é quem acaba recebendo a curcumina. Então a ideia seria matar a larva, para que ela não chegue na fase adulta, porque a larva, gente, não morde a gente. Quem morde é o mosquito adulto que está voando por aí. Então, qual seria o grande objetivo aqui? Ó? Letra A, morte do indivíduo adulto? Não, o indivíduo adulto está voando. Redução da eclosão dos ovos? Não, o ovo vai eclodir. O ovo nasceu ali, ó, ele germinou, ele brotou ali. Ó. Comprometimento da metamorfose? Não, vai ser antes. Vai ser o comprometimento do desenvolvimento da larva. A larva não vai se desenvolver. Então é por isso que você está livre dessa doença quando você tem essa metodologia. E a última afirmativa aqui, ó, repelência da forma transmissora da doença. Não, não acontece isso não. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido bastante proveitoso para vocês acertarem qualquer questão de dengue que cai na prova do Enem. Então, se esse vídeo foi legal, se você gostou, curte a gente aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e se você achou essa informação relevante, compartilha com seus amigos. Então, gente, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!